Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional neste canal e hoje eu gostaria de meditar com vocês em Deuteronômio, capítulo 12 e o versículo 28, que diz assim: Guardem e cumpram todas essas palavras que eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, para sempre, quando fizerem o que é bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. O Senhor nos deixa instruções e nós temos o livre-arbítrio para nós escolhermos se vamos seguir as instruções de Deus ou não. Mas nós já conversamos aqui durante esses dias sobre plantio e colheita. E aquilo que a gente faz, a gente vai receber a recompensa conforme o que a gente fez, né? Não tem como a gente plantar uma coisa ruim e depois receber alguma coisa boa. Aquilo que nós plantamos, a gente precisa colher. Deus tem sim, né, um plano de restauração para as nossas vidas. Quando nós fazemos o mal durante o nosso tempo de ignorância, depois a gente aceita Jesus, muda os nossos caminhos, Deus tem restauração para nós. Mas o princípio de plantio e colheita não tem como a gente fugir. E agora o Senhor vem nos dizer aqui neste versículo que nós lemos, para nós guardarmos e cumprirmos as palavras que o Senhor nos ordena, para que tudo vá bem. Conosco somente? Não, mas também com aqueles que virão depois de nós. Quando a gente faz aquilo que é bom e reto aos olhos do Senhor. Quando nós seguimos este princípio tão lindo de guardar a palavra do Senhor e cumprir, existem bênçãos reservadas para nós que talvez a gente nem imagine. E eu acho muito bonito que esse versículo começa não somente com a palavra guardar, mas começa com duas palavras: guardar e cumprir. Guardem e cumpram todas essas palavras. Porque muitas vezes a gente ouve a palavra do Senhor, a gente ouve a instrução do Senhor e a gente simplesmente guarda e a gente retém aquela palavra. Às vezes está lá no nosso coraçãozinho guardado, a gente lembra daquilo que Deus falou, mas a gente não cumpre. Às vezes por achar que está novo demais para fazer aquilo que Ele pediu, por achar que está velho demais para viver aquilo que Ele prometeu, ou por medo de sacrificar aquilo que é preciso para cumprir a palavra do Senhor. E a gente vai procrastinando esse cumprir. A gente procrastina de obedecer e realmente fazer aquilo que o Senhor está falando. E essa palavra simplesmente guardada não vai gerar frutos, não vai gerar nada de diferente nas nossas vidas. Porque a gente ouve e depois precisa ter fé para colocar em ação. É viver a palavra do Senhor que vai transformar as nossas vidas e não somente ouvi-la. E é por isso que às vezes muitas pessoas estão em todos os cultos, ouvem um devocional como este ou alguns que outras pessoas também compartilham todos os dias. Tem um canal muito lindo que eu gosto de ouvir os devocionais, que chama Devocional do Refrigério. Eu passei por um período muito difícil na minha vida, de ansiedade, de começo de depressão, muitas coisas. E este Devocional do Refrigério foi um refúgio para mim, porque eu não conseguia orar sozinha, eu não conseguia ler a Bíblia sozinha. Mas aí eu abria o devocional todos os dias e eu lia aquela palavra e eu guardava no meu coração e eu colocava em prática. Tudo aquilo que o Senhor me instruía durante aquele devocional, eu colocava em prática. E isso é muito importante, porque se eu tivesse ouvido aquele devocional e toda vez que eu fechasse a aba do YouTube deste canal,
eu simplesmente só guardasse aquela palavra e não tentasse colocar em prática no meu dia a dia, eu não ia ter sarado emocionalmente de nada daquilo que eu sentia. Eu poderia até mesmo matar a minha própria fé. Por quê? Porque a gente ouve a palavra do Senhor, não coloca em prática e depois a gente julga que a palavra não está causando efeito no nosso coração. E volto ao que eu estava dizendo, é por isso que muitas pessoas vão aos cultos todos os dias da semana, ouvem devocionais como este todos os dias e pensam que a vida não muda, pensam que não está causando nenhum efeito, porque simplesmente ouve. Está ali na igreja como ouvinte, está aqui num devocional como este como ouvinte, mas o Senhor não quer que nós sejamos simplesmente um ouvinte da sua palavra. Ele quer que nós sejamos praticantes. Se você foi no culto no domingo, Ele quer que você saia do culto no domingo praticando os princípios que você aprendeu ali durante a pregação. Se você vai no culto na sexta, Ele quer que você saia do culto na sexta com a sua mente transformada acerca de alguma situação que você estava vivendo. Às vezes Ele te mostrou uma nova forma de enxergar a situação, mas se você sai dali, fecha os seus olhos, os seus ouvidos para aquilo que Ele falou e continua enxergando a sua vida com a mesma perspectiva, fazendo a mesma coisa que você estava fazendo ontem e anteontem e semana passada e mês passado, a sua vida não vai mudar. O Senhor nos dá instruções, o Senhor nos revela a sua palavra para que nós a coloquemos em prática. E quando não existe a prática da palavra, não existe mudança de vida, não existe alcançar promessas, não existe bênçãos correr atrás de nós, porque este é isso assim, o princípio básico, é ouvir e obedecer, é guardar, mas cumprir. O Senhor nos chama como sal, como luz. Então, quando a gente guarda e não cumpre, é como aquela luz que fala, né, lá em Mateus, que não se acende uma candeia para deixar debaixo de um cesto. Quando a gente simplesmente ouve a palavra de Deus e guarda, a gente está assim, uma luz, uma candeia escondida debaixo de um cesto. Deixou de ser luz? Não. Deixou de ser candeia? Não. Continua sendo luz, continua sendo candeia, continua sendo chamado, mas deixou de iluminar. Por quê? Porque uma luz debaixo de um cesto, uma candeia debaixo de um cesto, não vai servir para nada. Mas a partir do momento que essa luz é colocada em um lugar alto, de forma que ela ilumine toda a casa, ela volta à sua utilidade original. Ela está sendo luz e ela está praticando aquilo que ela precisa fazer como luz. Ela está sendo não somente chamada, né, mas escolhida. Por quê? Porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Quem são esses muitos chamados? São todos candeia, são todos sal. E quem são os escolhidos? Aqueles que têm coragem, aqueles que têm fé para se comportar como candeia, para se comportar como sal. O Senhor nos chama, mas muitas vezes a gente quer se esconder debaixo de um cesto. A gente quer fingir que é açúcar para ser melhor aceito na roda de amigos. Mas se o Senhor nos chamou para ser luz, e se o Senhor nos chamou para ser sal, onde a gente chega, as pessoas precisam enxergar em nós que nós somos luz e sal. Então, se nós não tivermos essa coragem de fazer aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, não haverá mudança de vida. Porque no reino dos céus, na nossa vida cristã, é dessa forma. O Senhor nos oferece a sua palavra, o Senhor nos oferece a sua salvação. E aí vai depender de nós dar o passo de fé ou não. A palavra de Deus vai dizer, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta,
eu entrarei na sua casa e cearei com ele. Se alguém ouvir e abrir a porta. Eu posso ouvir e não abrir a porta? Sim. Eu vou estar simplesmente... É como se eu estivesse simplesmente guardando a palavra. Eu já ouvi Jesus batendo na porta, eu já ouvi a sua palavra, guardei no meu coração, deitei na minha cama e dormi. Mas e se eu guardar e cumprir a palavra? O que eu faço? Eu ouço Jesus batendo na porta. Eu ouço Jesus chamando. Eu vou lá e abro. Você está entendendo que a fé e a obra andam juntas? Porque tem muitas pessoas que quando ouvem Jesus bater na porta, que quando ouvem Jesus chamando, eles falam assim, não, se ele realmente me quiser, ele tem poder para abrir a porta e entrar. É isso que a gente vê na vida de muitos crentes. Pessoas que não querem dar o passo de fé. A pessoa tem tanta fé que Jesus vai entrar, vai virar a vida dela de cabeça para baixo e vai fazer, que ela esquece da obra. De ir lá, de abrir a porta, de falar, Jesus, eu estou disposto a renunciar, Jesus, eu estou disposto a fazer. O nosso relacionamento com o Senhor não é uma via de mão única. Não é só Deus que tem que fazer, falar. Mas o nosso relacionamento com o Senhor é uma via de mão dupla. O Senhor fala conosco e nós também temos que ter o interesse de dobrar os nossos joelhos para orar, para falar com Deus. O Senhor faz na nossa vida e nós também temos que ter o interesse de levantar da nossa cama, de abrir a porta para Jesus, de procurar saber se os nossos vizinhos estão passando fome enquanto a nossa despensa está despejando comida, de procurar saber se tem um irmão enfermo precisando de oração, se tem uma irmã que está passando necessidade na sua vida emocional e está precisando de um conselho, está procurando alguém para conversar e não tem ninguém que quer conversar com ela. Fé e obras andam juntas. Então é por isso que nesta palavra aqui, a palavra está dizendo guardem e cumpram todas essas palavras. Porque a gente tem que ter fé para guardar a palavra do Senhor no nosso coração. E a gente tem que ter obras para cumprir essa palavra, para ter coragem de colocar em prática, ainda que a gente tenha que renunciar, ainda que a gente enfrente julgamentos. E aí a palavra vai terminar dizendo, para que tudo vá bem com vocês, com seus filhos depois de vocês, para sempre. Então, renunciar é difícil? Sim, com certeza. Algumas coisas que o Senhor nos pede é um pouco sacrificado para nós como seres humanos? Sim, também, com certeza. O próprio Jesus já tinha nos avisado que no mundo nós teríamos aflições. Mas aquilo que Jesus nos oferece é bem maior do que a nossa aflição, é bem maior do que a nossa tristeza, é bem maior do que as nossas tribulações. O Senhor está aqui nos assegurando segurança, paz, amor, enquanto nós estivermos fazendo aquilo que é a vontade dele. Isso significa que ele nunca mais vai nos deixar sofrer? Não. Isso significa que ele vai cumprir na nossa palavra aquele salmo que diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então a vida com o Senhor não nos assegura que nós vamos viver para sempre um mar de rosa, mas nos assegura que quando nós formos passar pelos caminhos difíceis que muitos passam sem Jesus, furando seus pés, rasgando suas mãos nos espinhos, nós estaremos passando com o nosso Deus, iluminando o caminho no vale da sombra da morte, nos mostrando o caminho mais certo no vale da sombra da morte, para que nós não soframos dano nenhum, ainda que nós estejamos passando por espinhos, ainda que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte, ainda que nós estejamos passando pelo fogo, o Senhor não nos assegura que vai nos livrar de passar pelo fogo, nos livrar de passar pelos espinhos, mas Ele nos assegura o seu livramento. Ele nos assegura livramento.
Ele permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas ele não permitiu que os leões encostassem Daniel. Ele permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha, mas ele não permitiu que o fogo tocasse nenhum fio de cabelo dos três. Ele permitiu que os discípulos passassem por tempestade, mas não permitiu que a tempestade virasse o barco dos discípulos. Ele permitiu que a baleia engolisse Jonas, mas fez com que ela devolvesse ele à praia em segurança. Então, não existe nada mais gratificante, não existe nada mais prazeroso do que guardar e cumprir a palavra do Senhor. Porque tudo aquilo que Deus nos pede vai também nos livrar, tudo aquilo que Deus nos pede vai nos trazer o bem. Então, que neste dia nós possamos meditar nesta palavra e possamos entender que enquanto nós guardamos a palavra do Senhor, cumprimos e fazemos aquilo que é bom e reto aos olhos do Senhor, isso não sou eu que está dizendo, é a palavra. Enquanto nós fazemos isso, enquanto nós cumprimos a palavra, enquanto nós fazemos aquilo que é bom e reto aos olhos do Senhor, através do Espírito Santo que habita em nós, com sua infinita graça, com sua infinita bondade, Ele está cuidando da nossa vida. Ele está cuidando dos nossos filhos. Ele está cuidando da nossa parentela. Não só hoje, mas para sempre. É essa palavra que é usada no versículo. Ele vai fazer com que tudo vá bem com vocês, com seus filhos depois de vocês, para sempre, quando fizerem o que é bom e reto aos olhos do Senhor. Então, que neste dia o Espírito Santo te dê a coragem, a ousadia, para que você guarde e cumpra a palavra do Senhor, para que você faça aquilo que é bom e reto aos olhos do Senhor, porque desta forma nós viveremos o melhor de Deus nessa terra, e ainda que nós passarmos por momentos difíceis, nós veremos o livramento do Senhor em todas as situações. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigada por esta palavra maravilhosa que o Senhor ministrou aos nossos corações. Que nós possamos, meu Deus, não somente ser ouvintes da Tua palavra, não sermos telespectadores, Pai, nas reuniões, nos cultos, mas que nós sejamos praticantes da Tua palavra, meu Pai, que nós estejamos ali ouvindo e aprendendo, meu Deus, a Tua palavra, para colocar em prática, meu Deus, para deixar com que essa palavra floresça no nosso coração, para depois compartilhar esta palavra com outras pessoas, meu Pai, e assim viver o Teu melhor aqui na terra, a vida abundante que o Senhor nos prometeu, a paz que excede todo entendimento, mesmo ali nos momentos difíceis, porque isso também o Senhor nos prometeu, mas nós precisamos ter fé, nós precisamos ter obras, e desta forma nós sabemos que viveremos todos os dias para testemunhar a Tua bondade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!